Agora vamos aprofundar mais no assunto, falar sobre a alopécia, sobre os tratamentos atuais. Então a gente queria primeiro entender o que é a alopécia, que a gente escuta muito falar, né? Mas como a gente não é médico, a gente não entende muito o termo, porque tem vários tipos, né? Você vai explicar pra gente. Mas o que exatamente é a alopécia? A gente pode falar que a alopécia seria qualquer queda de cabelo. Então, a paciente está com alopécia. Aí tem os diagnósticos diferenciais. Mas, basicamente, eu tenho dois tipos principais de alopécia. A alopécia cicatricial e a alopécia não cicatricial. O que é essa questão? É o tratamento. Né? A alopécia cicatricial, às vezes, é um tratamento mais longo, né? A gente consegue fazer a manutenção. Já a alopécia não cicatricial, ela resolve muito mais rápido, né? E é indicação de alguns casos de transplante. E quais são os tipos mais comuns no consultório hoje que você recebe? Ainda o número 1, a gente pode falar que é a alopecia androgenética, né, que está relacionado com a questão hormonal, está relacionado com a questão genética. Então, principal que esse aqui vai ter assim, ó, histórico familiar. Tem histórico familiar? Opa, então a gente já tem que se preocupar que talvez seja, sim, alopecia androgenética. Em questão de pós-inflamatório, que a gente chama de eflúvio telógeno, é queda, né, que dá num período de inflamação, depois ele volta. Pós-gestação é muito comum isso, né? Porque na gestação os hormônios estão lá em cima, progesterona, estrogênio. Com a gestação, o neném nasceu, vai cair cabelo em muitos casos, né? A gente chama de eflúvio telógeno. Mas basicamente esses dois é o mais comum ainda. E tem a alopecia areata, tem até um caso famoso, né? Da mãe do cantor. Do Lucas Luco, né? A que está relacionada com o monjário, com as canetinhas, é qual tipo? Se a gente pensar, às vezes é algo, pode ser mais o eflúvio telógeno, né? Mas tem alguns casos de aerata. A aerata é o quê? É uma questão, tem um gatilho, que às vezes algum estresse, alguma perda familiar, algum momento difícil, um acidente, que teve esse gatilho e aí começou a cair o cabelo, né? Então pode ser também a aerata, em alguns casos. E existem alguns hábitos no dia a dia que causam queda ou pioram? Sim, né? Existe, se a gente pensar excesso de química nas mulheres, por exemplo, isso aí é algo que é bem frequente, né? As chapinhas, né? Um shampoo, né? O próprio shampoo, às vezes, o shampoo deixa o cabelo muito oleoso, ou ao contrário, deixa muito ressecado. Uso de secador muito quente, né? Os mega hair da vida, Tudo né? que mulher ama. Isso, os mega hair, né? Coisas que vão tracionar, tipo de penteado também, penteado muito forte, né? Que a gente, aí tem a alopecia de tração, que eu esqueci de falar, que é o que de tanto puxar que pode vir o bulbo, a raiz, aí quando cai a raiz não tem mais o que fazer, aí não nasce mais. E os casos que mais acometem as mulheres também são os casos que mais acometem os homens, ou o homem na maioria das vezes é essa que você falou? A androgenética? Se a gente pensar, no Brasil tem aproximadamente 42 milhões de pacientes com uma queixa de cabelo, queda de cabelo. 40% das mulheres já estão nessa faixa. Então as mulheres estão tendo mais, talvez essa questão de mais diagnóstico precoce, né? Estão procurando mais os tratamentos também. E hoje já aumentou bastante nessa questão de quantidade de tratamento, né? E ficou mais acessível também, eu acho, essa questão. Mas a alopecia androgenética na mulher também é muito, muito comum. Muito comum. Então, falando sobre os tratamentos que existem hoje, como você já deu a deixa, hoje quais são os principais tratamentos disponíveis? Então, primeira questão de tratamento, a gente precisa chegar ao diagnóstico diferencial. Tá? Então, eu preciso saber que tipo de queda de cabelo, o que está ocasionando essa queda de cabelo. Mas se eu pensar em geral, para fortalecer o cabelo, aí vai ter a parte de as aplicações no couro cabeludo, de vitaminas, injeções de fator de crescimento, bom, alguns produtos que vão ajudar. Em alguns casos, a gente receita alguma medicação, né? Por exemplo, um utilizado bastante é o minoxidil via oral. Então, tem medicamentoso, tem a questão de injetáveis, hoje em dia tem MP, tem laser de baixa frequência, tem os capacetes de LED que ajudam. Então, basicamente, tem bastante opções, né? E dá para tratar sem cirurgia, então, na maioria dos casos? Ou aí eu quero saber detalhadamente se homem sempre tem que ir para cirurgia, se mulher vai para cirurgia também, porque não é muito comum a gente ver mulher fazer transplante, implante, né? Então, quais são os casos, assim, que levam à cirurgia e quando não levam? Então, assim, ó, quando eu não tenho mais o folículo, o bulbo, né? Porque a gente tem que fazer um exame, uma das questões de diagnóstico diferencial, a gente faz diagnóstico de uma tricoscopia, que é um aparelhinho que aumenta, então eu consigo ver como é que está o couro cabeludo, eu consigo ver o tipo
né, dessa queda de cabelo, e aí eu já tenho talvez um diagnóstico diferencial, eu já chego no diagnóstico. Muitas vezes eu tenho que fazer um hormônio, às vezes está faltando ferro e volta a nascer. Então, nem todos os casos a gente vai ter que indicar transplante, mas o transplante é indicado onde não tem mais o folículo, onde não tem mais o bulbo. É como se fosse uma plantinha, que essa plantinha caiu a raiz. Então, a gente nasce, né, com 100 a 150 mil folículos e perdeu, caiu. Aí tem que tirar de um lugar, que a gente chama de transplante, e colocar em outro lugar. Isso pode ocorrer, tá? Mas nem todos os casos. Mas quando a gente já vê um homem, né, quando a gente fechou a alopecia androgenética, se eu não tenho mais esse folículo, eu não tenho mais o que estimular, eu vou ter que fazer o transplante. Nesses casos, porque eu ouvia muito antigamente, não sei se hoje evoluiu, mas pode ser uma dúvida de outras pessoas também. Por exemplo, meu pai, ele é careca há muitos anos. E aí, ali existe o bulbo, ele consegue fazer o transplante ou tem casos que já não tem mais o que fazer? Então tem casos que não tem mais o que fazer. Então aí, nesse caso, a gente precisa fazer o transplante. Entendi.